Fala, meus queridos e minhas queridas, vem chegando nessa tarde, noite de terça-feira, recheado de informações. Lohan treinou, mas não foi para Salvador com a equipe rubro-negra. Os torcedores do Leixões de Portugal protestando contra a venda do clube para o Flamengo. Claudinho tendo reunião com o Zenit da Rússia para pedir a saída porque o jogador quer vir para o Flamengo. Essas e muito outras notícias aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro. Começou a nos assistir? Deixa o like, não é inscrito, se inscreva, não nos segue, passa a nos seguir, acione o sininho para todos os vídeos e ajuda aí compartilhando os nossos conteúdos, tudo isso para vocês é de graça. E vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Meus queridos e minhas queridas, o elenco do Flamengo fez o último treino hoje na parte da manhã no CT Ninho do Urubu. A chegada dos jogadores estava marcada para as 9h da manhã e o treino marcado para as 9h30. E no treino de hoje, Tite escolheu aí os 11 que vão entrar em campo amanhã contra o Vitória pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Barradão. É isso aí, meus queridos. O jogo será às 20 horas, transmissão da Premier Pay-Per-View. A arbitragem desse jogo também foi escolhida. Eu vou trazer algumas informações aqui. O elenco do Flamengo embarcou hoje às 13h30 rumo a Salvador, né? E a previsão de chegada lá é para as 17h35. Então, vou trazer todas as informações dessa tarde de terça-feira para vocês. O Flamengo encara o Vitória na quarta-feira, mais conhecido como amanhã, dia 24, pela 19ª rodada do Brasileirão. Tite encerrou a preparação do elenco na manhã desta terça-feira e montou aí a lista de relacionados para o jogo em Salvador. Além dos 24 jogadores chamados, o plantel tem 4 desfalques. Vou trazer para vocês aqui o nome dos relacionados. Goleiros: Agostinho Rossi, Matheus Cunha e Lucas Furtado. Laterais: Matias Vinha, Guilherme Varela e Ayrton Lucas. Zagueiros: Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Ortiz, Léo Pereira e Cleiton. Os meias são Nicolas de la Cruz, Jorgian de Arrascaeta, Gerson, Alan, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Igor Jesus e Everton Araújo. Os atacantes são Pedro, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Gabigol e Carlinhos. Os desfalques do Flamengo: Wesley com dores na coxa, Eric Pulgar, gastroenterite, Lohan, opção técnica, inclusive ele vai jogar aí no Sub-20. Bruno Henrique entorce no tornozelo. Vou trazer mais informações aqui, Tite teve apenas 3 dias de preparação para o jogo, né, na Bahia. Isso porque o elenco do Flamengo trabalhou no CT no domingo, dia 21, na segunda-feira, dia 22 e hoje, dia 23. No entanto, o técnico pode contar aí com titulares e reservas em elenco completo somente em 2 das últimas atividades. Vale lembrar que os 11 iniciais da partida contra o Criciúma fizeram um trabalho regenerativo um dia após aí o embate, ou seja, no domingo. A provável escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã é a seguinte: Rossi, Varela na lateral direita, no lugar do Wesley, que está sentindo dores muscular, Bruno Henrique, Léo Pereira, opção técnica, Matias Vinha e Alan, De la Cruz e Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro, né? O Alan entrou no lugar do Eric Pulgar, né? Sendo assim, as ausências são Wesley e Eric Pulgar, que fizeram o Tite modificar o conjunto inicial, né? As duas equipes vivem realidades completamente diferentes, né, no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo é o terceiro colocado com 34 pontos e um jogo a menos. Porém, o Vitória ocupa a 17ª posição com 15 pontos. Gente, eu temo muito isso. Temo muito porque toda vez que o Flamengo vai jogar com adversário que está lá na rabeira, está beirando a zona do rebaixamento, o Flamengo dá mole. O Flamengo não entra em campo, parece que não entra concentrado, parece que não treinou, parece que os jogadores ficam andando dentro de campo, ou parece que está menosprezando o adversário. A impressão é essa. Eu vou trazer aqui informações sobre o adversário. Adversário do Flamengo, Vitória, não vence há 3 jogos no Brasileirão. O último triunfo do Vitória no Brasileirão aconteceu contra o Criciúma pela 15ª rodada do Brasileirão. Criciúma aí que dificultou a vida do Flamengo lá no estádio Mané Garrincha, né? Olha só,
os embates do adversário do Flamengo. Vitória 0, Botafogo 1 pela 16ª rodada. Fortaleza 3, Vitória 1 pela 17ª rodada. Grêmio 2 e Vitória 0 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, Flamengo não pode dar mole, Flamengo não pode perder para um time que não está conseguindo se firmar, um time que não tem estabilidade. Olha só, Vitória tem um desfalque no ataque contra o Flamengo. Para o confronto com o Flamengo, o Vitória tem um desfalque importante no ataque após receber o 3º cartão amarelo contra o Grêmio no último domingo, dia 21. Janderson irá cumprir suspensão automática na partida nesta quarta-feira. Desse modo, Thiago Carpini tem aí o treino, né? Teve o treino de hoje, terça-feira, para definir o substituto desse jogador, né? Então, meus queridos e minhas queridas, essa daí foi a informação de Vitória e Flamengo. Agora, a CBF divulgou a arbitragem para esse jogo aqui, ó. Rafael Claus será responsável por apitar o duelo entre Flamengo e Vitória. A CBF, vale destacar, também definiu os auxiliares Marcelo Carvalho e Daniel Paulo Zioli. Ambos são de São Paulo. Já o árbitro de vídeo será Rodrigo Guaziro, também da capital paulista. Gente, é muito estranho. Toda vez que tem jogo do Flamengo, tem árbitro paulista apitando, né? E o Flamengo aí, o Sub-17, goleou o Goiás por 4-1 na tarde dessa terça-feira. O jogo foi na Gávea e a equipe Sub-17 conquistou aí 3 pontos, importantíssimo, né, para a categoria. Agora eu vou trazer informação aqui sobre Lohan, meus queridos e minhas queridas. O Lohan treinou com o time titular do Flamengo, treinou com o time principal, porém ele não foi relacionado para essa viagem por opção técnica. Tite decidiu deixar o garoto de fora desse jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e ele vai jogar aí pelo Sub-20 do Flamengo, né? Informação aí sobre o Lohan. Lohan que também no último jogo não foi relacionado. Eu acho que o Tite está deixando ele pegar mais maturidade. Eu acho que é isso que estava faltando para ele, né? Mudando aqui de assunto, torcedores de clube português detonam o Flamengo em protesto contra investidores. Lembrando que no Charla Podcast, o Rodolfo Landim falou que já está com negociações avançadas aí para obter o Leixões, né? Então vou trazer aqui informações para você. Protesto aconteceu durante partida de futebol de Areia do Leixões. O Flamengo está aí em negociações avançadas para adquirir a Sociedade Anônima Desportiva de Leixões, de Portugal. Porém, alguns torcedores do clube português não estão gostando da ideia de ver o Flamengo como dono da equipe. Durante uma partida de futebol de areia do Leixões, torcedores levaram algumas faixas que detonavam o Flamengo e os investidores do SAD, uma espécie de SAF para todos os esportes. Dessa forma, os portugueses pediam para o Flamengo se distanciar da equipe. Vou trazer aqui algumas manifestações que estavam escritas nas faixas. Ó. Abre aspas, cansado de má fé. SAD e Flamengo metam o pé. Fecha aspas. Foi o que estava em uma das faixas. Na outra faixa estava escrito aqui, abre aspas. No satélite estão a transformar o clube que a tua família te ensinou a amar. Fecha aspas. Outra dizia aqui o seguinte, para os nossos bebês, nenhum tostão. Vão e não voltem de fão. Fecha aspas. Eu não sei o que quer dizer essa palavra em português. A última aqui, abre aspas, zero independência, menos identidade, mais promiscuidade. Não há multipropriedade. Fecha aspas. Foi o que dizia uma das faixas aqui. O protesto aconteceu no domingo, dia 21, no jogo entre Leixões e AD Nazaré, pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Nacional. Portanto, em meio à insatisfação, o clube que o Flamengo deseja adquirir venceu por 5-4, né? Meus queridos, o Flamengo já está arrumando confusão lá fora e o Flamengo já está com tudo encaminhado aí para administrar o Leixões e futuramente comprar o clube, né? Agora, mudando aqui de assunto, meus queridos e minhas queridas,
Claudinho marcou reunião com o Zenit para reafirmar o desejo de se transferir para o Flamengo. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, Claudinho, foi divulgado o porquê que a negociação travou. O Flamengo já tinha tudo acertado com o jogador, tudo acertado com o Zenit, e o problema está no tempo para pagar o dinheiro aí, o dinheiro pedido pelo Zenit pelo jogador. Vamos botar, seria em 5 parcelas. O Zenit quer que seja em 3 parcelas. E o Flamengo já tinha documentado tudo. E chegou em cima da hora, o time da Rússia voltou atrás. Outra coisa, se eu fosse o Landim, eu não negociava nunca mais com o Zenit. Nunca mais. Houve críticas aí dos torcedores, dos moradores da Rússia, por causa das palavras do Rodolfo Landim. E eu trouxe isso num react que eu postei antes desse vídeo, eu vou trazer aqui de novo. Olha só, Flamengo conta com o desejo de Claudinho para destravar as negociações com o Zenit. Claudinho aceitou assinar com o Flamengo pelos próximos 5 anos. No entanto, o Zenit da Rússia faz jogo duro e não facilita a negociação para vender o meia-campista. Por este motivo, o atleta marcou uma reunião com dirigentes da equipe russa para reafirmar o desejo de se transferir para o Flamengo. Conforme informações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo entende que chegou ao limite nas negociações com o Zenit e espera que Claudinho consiga convencer os russos a cederem. Ou seja, o rubro-negro entende que o jogador é o ponto-chave para a negociação ser sacramentada, né? Então, vamos ver o que vai acontecer após essa reunião do Claudinho com o Zenit e ver se eles conseguem trazer o jogador para o Mengão. Aquilo que eu falei aqui, chegou... Essas matérias que eu estou trazendo agora, essas notícias, estão na nossa página Maurício de Paula Santos, lá no Facebook, completinha lá. E eu estou com a minha página aqui aberta, trazendo as informações para você. Aquilo que eu falei, atenção, Zenit voltou atrás e topa vender Claudinho para o Flamengo, mas agora quer 18 milhões de euros em apenas 3 parcelas e não mais em 5. É aquilo que eu acabei de falar para vocês e está aqui na minha página. Não vou passar aqui manteiga de cacau, que eu estou com a boca toda ressecada, por incrível que pareça, está fazendo frio aqui em Bangu. Rapaz. Sentindo a boca aqui ressecada. Ô louco, meu, quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão, né, cara? Meus queridos e minhas queridas, então vamos prosseguir aqui com as notícias sobre o Mengão, né? O João Gomes deu uma entrevista hoje muito maneira aí, falando sobre a sua gagueira, que ele sentia vergonha antigamente, que ele se sentia inferiorizado. Não se sinta assim não, João Gomes, você é um grande ser humano, né? Então, mudando aqui, Flamengo renovou seu contrato com a Adidas e consolidou o maior acordo com fornecedora de material esportivo no Brasil. A expectativa é de que o clube receba 70 milhões fixo por temporada, podendo chegar a 100 milhões com metas. Os valores do novo contrato superam os 42 milhões pagos pela Puma ao Palmeiras e os 30 milhões pagos pela Nike ao Corinthians. Outros clubes tradicionais da Europa que são patrocinados pela Adidas, como a Ajax, Roma, Benfica e Lyon, também ficaram atrás do mais querido. Olha só a força do Flamengo. O seu contrato está maior do que os clubes da Europa, clubes tradicionais. A marca do Flamengo é fortíssima, né? Para fechar esse vídeo aqui, eu vou trazer o calendário atualizado do Flamengo para esse período aqui, Dia 24/7, Vitória e Flamengo pela 19ª rodada no estádio Barradão, em Salvador, na Bahia. Dia 28/7, no domingo, Flamengo e Atlético Goianiense pela 20ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, às 16 horas. Dia 31/7, numa quarta-feira, Flamengo e Palmeiras pela 8ª de final da Copa do Brasil, no Maracanã. No dia 3 de agosto, no sábado, São Paulo e Flamengo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30 no estádio Morumbi, em São Paulo. No dia 7 de agosto, quarta-feira, Palmeiras e Flamengo, 8ª de final, Copa do Brasil, lá em São Paulo, no Allianz Parque. No dia 11 de agosto, no domingo, Flamengo e Palmeiras, 22ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro.
No dia 15 de agosto, um dia após o meu aniversário, Flamengo e Bolívar pelas oitavas da Libertadores, às 21 horas e 30 minutos no Maracanã. Dia 18 de agosto, no domingo, Botafogo e Flamengo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18 horas e 30 minutos no estádio Newton Santos. Do dia 22 de agosto, numa quinta-feira, Bolívar e Flamengo, oitava de final da Libertadores, às 21 horas e 30 minutos, no Hernando Siles, lá em La Paz, na altitude de 3.800 metros acima do nível do mar. No dia 25 de agosto, no domingo, dia do soldado, Flamengo e Bragantino, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. E no dia 1º de setembro, no domingo, Corinthians e Flamengo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas no estádio Neoquímica Arena, em São Paulo. Meus queridos e minhas queridas, essas foram algumas informações sobre o mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando, tem muito mais informações na nossa página Maurite Paula Santos. Chegou até aqui? Deixa o like, não são inscritos, se inscrevam, não nos segue, passa a nos seguir. Acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Ajude no nosso crescimento. Saudações!